meu amigo vascaíno. Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meu amigo vascaíno, muitas novidades para passar para vocês nessa tarde, comecinho de noite. Desse sabadão. Hoje começa aí a rodada 14ª do Campeonato Brasileiro, ou a 15ª. A gente vai falar muito aqui sobre as novidades do Vascão, porque o Vascão amanhã pega o Internacional de Porto Alegre. Muitos e muitos e muitos desfalques o Vasco terá. E o seguinte, a gente vai falar sobre a situação de reforços também. Sabe por quê? A situação está definida, Pix feito, o Vasco da Gama acertou hoje, finalmente, um atleta, que a gente vai falar aqui para vocês, que chega no Rio de Janeiro na segunda-feira, isso mesmo, além de outras atualizações que a gente vai falar sobre a situação do Felipe Coutinho, que essa semana essa semana sai. A gente vai ter anúncios aí importantes essa semana. Estou animado com o Vascão da Gama aí. Bom, peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bora aí para o nosso vídeo? Bom, vamos começar falando sobre Vasco da Gama Internacional de Porto Alegre. Jogo que acontece amanhã, domingo, lá no Beira-Rio, meus amigos. Isso mesmo. O Inter que veio de um empate aqui no Maracanã contra o Fluminense. E o Vasco da Gama, hein? Como se não bastasse aí a situação do desgaste da viagem, né? O aeroporto Salgado Filho fechado lá em Porto Alegre, por conta aí do que aconteceu lá no sul do país. E o Vasco com desfalques aí, ó. João Vitor e Estrela machucado. Paê foi poupado. Lucas Piton, Hugo Moura, olha só, David e Maicon. A vovó do Galdames faleceu, foi liberado do jogo. E o Cleiton, que está sendo negociado, que não fica no Vasco, também não vai jogar. Então, são muitos desfalques amanhã, e na listagem de relacionados aí do Vasco, a gente viu muitos garotos da base, os que a gente já conhece, como o JP, né? Como o Ryan, e novidade, Bruno Lopes, né? Atacante, né? E o meia, Lucas Eduardo, né? O Paiva, né? Que é o jogo pro Paiva. Todo jogo pro Paiva tá aquela Copa do Mundo, porque o Pedrinho falou, enquanto ele estiver indo bem, continua. Se começar a perder, cai. Então, para ele, virou Copa do Mundo toda essa situação aí. O Paiva apostando muito na base. Eu acho que essa é a saída, né? Para o Vasco da Gama até os reforços chegarem. Então, vamos torcer aí para que tudo dê certo. O Internacional também tem desfalque, está com um problema muito grande lá de logística para treinamento. Enfim, acho que dá para o Vasco aí pelo menos trazer um empate lá do Rio Grande do Sul, certo? Bom, vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Agora, vamos lá, o seguinte, olha só. Situação do Coutinho, hoje a gente foi atrás disso, com responsabilidade, para poder apurar. Galera, tá tudo acertado entre o Vasco e o Aston Villa. Essa situação vai sair na próxima semana. Laureano, eu já ouvi de vários jornalistas a mesma coisa, tá? Está demorando, mas o importante é que vem. Felipe Coutinho é do Vascão, certo? O seguinte, tá? Inclusive, não está descartada outra coletiva essa semana aí do Petrim para poder falar sobre essa situação do Coutinho, do anúncio dele, do Souza e do Alex Teixeira, tá? O Vasco hoje acertou. Agora é martelo definitivo, batido, e o jogador já chega aqui
na segunda-feira. O Pix foi feito, estava só faltando uma compensação financeira ali para o Inter Miami, para liberar o empréstimo, perfeito. O Pedrinho fez hoje o Pix, o Inter Miami simplesmente liberou o atleta e é aguardado no Rio de Janeiro o Emerson Rodrigues, tá? O Emerson Rodrigues chega nessa segunda-feira, tá? Tá confirmado aqui, ó. Olha só. O Emerson Rodrigues viajará ao Brasil na segunda-feira para ingressar no Vasco da Gama por um empréstimo de 1 ano, certo? Aí o Vasco vai ter que arcar ali depois com a opção de compra, certo? O Vasco pagou uma quantia pelo empréstimo e tem a opção de compra depois que, se bater metas, 2,5 milhões de dólares que o Vasco terá que pagar, tá? Olha só, segunda-feira também vai ser o dia aí definitivo aí o martelo ser batido com relação a mais 2 jogadores, tá? Jogadores estes aí que já têm propostas em mãos. Se tem proposta em mão, não é especulação, é oficial o interesse do Vasco da Gama. Laureano, quais são esses jogadores? A gente passa aqui para vocês. É o André Ramalho e o Roberto Pereira, tá? O contrato do André Ramalho, 2 anos para ganhar R$ 600 mil mensais. É essa a situação. E diante dessa situação aí, ele gostou do contrato. O que está sendo negociado, e a gente terá uma resposta na segunda-feira, é com relação às luvas, tá? A forma de pagamento das garantias. E o mesmo a gente fala aqui com relação ao Roberto Pereira, tá? O Roberto Pereira vai ter um contrato igual ali do nosso Medel, certo? Nos mesmos moldes ali de Medel. Também contrato de 2 anos com o jogador, tá? Vamos ver aí essa composição financeira com relação a luvas, como vai ficar. E segunda-feira a gente vai ter o desfecho disso, mais tardar. Ô, Laureano, e a situação aí do Cuejá, que foi uma informação que você trouxe, em fase embrionária, tá? Não é o Vasco somente que quer esse atleta, tá? O Corinthians também quer o Gustavo Cuejá. O Cruzeiro, uma informação aqui, saiu da negociação, isso é muito bom, tá? Porque o Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro, dono do supermercado BH, anunciou que não fará mais contratações esse ano, tá? Já está de bom tamanho. Bom, a situação envolvendo o Renier, tá? É um nome aí que o Vasco vai tentar o empréstimo. É um jogador que agradou muito o Pedrinho, que foi aí um pedido do Felipe Coutinho. Impressionante. Felipe Coutinho, ele ajudando aí na armação do time do Vasco da Gama. Uma contratação que você vê, já chega o Souza, que pode contribuir, o Renier, que chega, aqui todo mundo conhece o talento do atleta, embora não esteja vivendo um bom momento, né? E a situação do Brian Rodrigues, que é o mais badalado aí, que está pegando essa situação do New One Boys, né? Porque o New One Boys tem uma quantia para poder receber do Vasco da Gama, referente ao parcelamento ali da venda do Esforza. Por que o Esforza? Porque eles querem fazer um troca com o Esforza. Então, é essa situação. Vamos ver aí como que essa situação vai acabar. Segunda-feira, a gente vai ter a chegada do Emerson Rodrigues, situação que repercutiu muito lá na Colômbia, inclusive, né? Um jogador lá que é visto com muito bons olhos, jogador de 23 anos. E a gente vai ter aí mais situações resolvidas e sacramentadas. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!